Olá pessoal, tudo bem? Eu vou colocando aqui um áudio, né? Não consegui gravar um bom vídeo, então vou deixar no áudio que vai ser mais fácil para eu me comunicar hoje. Bom, nós estamos vendo uma mudança, né, na nossa realidade. Essa questão de golpes, né, nos países da África aí, né, uma mudança de poder, potências apoiando um lado, potências apoiando o outro, né? Com certeza haverá um efeito aí no mercado de metais, talvez não tanto relacionado a prata e ouro de primeira mão, né? Mas em outros metais aí que são utilizados, né? Pegando o caso aí desse país Níger, né? Que exporta urânio para a França e que permite à França então ter usinas nucleares, né? De fato, vai ocorrer algum tipo de convulsão, né, envolvendo poderios diferentes aí. Ao mesmo tempo, com essa reunião que tivemos aí da cúpula dos BRICS, né, Arábia Saudita fazendo parte e tal, né, é evidente que o petrodólar está morrendo, né, e por mais que alguns acreditem que o dólar em si não vai acabar, né, é inevitável a gente dizer que, né, vai ocorrer sim algum tipo de mudança no jeito que o dólar circula, né? Essa questão do endividamento do americano, né? O que garante o valor do dólar, fora essa questão de imposição pelo poderio militar e o uso do SWIFT, né, para transações internacionais, é o pagamento de impostos, né, da plantação de CPF que os Estados Unidos têm. Então, é bom lembrar, por exemplo, que mesmo que você não more nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos você não pode dizer assim, eu não moro mais aqui, não vou pagar imposto de renda, né? Então, se um cidadão americano não declara imposto de renda porque está fora do país e quando ele volta para lá, eles prendem ele, né? Sonegação, né, dever para o governo dos Estados Unidos causa cadeia. Então, assim, eu não consigo prever, né, como que as coisas vão ocorrer, mas eu sei que nós estamos passando por uma mudança e os Estados Unidos, ele influi muito mais na nossa vida do que a gente pode imaginar, né? E eu não falo isso assim com um sentimento pró Estados Unidos, né? É o fato. A quantidade de bases militares dos Estados Unidos em diversos países, né? De um jeito ou do outro, essas bases acabam garantindo a própria paz nos oceanos, né? Então, transporte de óleo, transporte de commodities, etc. Existe uma certa ordem, né? Porque conforme atende aos interesses até vamos colocar assim, né, dos bancos dos Estados Unidos, é necessário ter um poder de polícia nos oceanos. E aí as relações entre países vão se deteriorando, né? Os Estados Unidos vai tentando impor um poderio, né, que já não tem mais, né? Obviamente que a ordem das coisas vai ser afetada, a ordem da logística das coisas vai ser afetada. E aí, né, eu nem quero puxar inicialmente o gancho para os metais, mas eu quero colocar assim a disponibilidade de recursos, né? Por exemplo, uma coisa absurda aí, né, nos Estados Unidos tem lá uma pera, né, enlatada, etc., que sai da Argentina, vai para Taiwan, empacotada em Taiwan e vai para os Estados Unidos. Quando a ordem das coisas cair, isso não vai acontecer mais, né? Essa comodidade, essas facilidades, né, elas vão deixar de existir. E aí é provável, né, que nós tenhamos deflação em algumas coisas e inflação em outras, né? Mas eu acredito que a inflação ela vai ser muito mais em coisas supérfluas, né, do que coisas necessárias. Pode ser que medicamento, né, essas coisas assim talvez tenham um efeito maior assim, né, inflacionário pela falta de disponibilidade, né? Mas setor de imóveis eu não acredito que vai se permanecer forte, né? Tanto pela densidade demográfica e as pessoas têm saído das cidades, elas, né, têm tido menos filhos, então a questão do trabalho remoto, o trabalho em casa, home office, essas coisas,
é uma tendência que vai se consolidar, né? Afinal de contas, é muito mais barato, principalmente para alguém que quer começar um negócio aí e tem né, necessidade de contratar pessoas. Essas pessoas não necessariamente vão ter que estar presencialmente em algum escritório. E outra coisa que vai mudar muito a dinâmica né, do ambiente de trabalho é inteligência artificial e robotização. São tendências que não vão passar, né? Afinal de contas, você não precisa ser muito inteligente para perceber que é mais fácil ter um robô lá para limpar banheiro, né, de shopping center do que pagar 10 pessoas, né? Então nós estamos passando por essas mudanças, né? Não quero entrar no mérito delas, mas eu só quero trazer essa reflexão para perceber que você perceba, né, pelo menos é o meu ponto de vista, que o jeito da gente planejar o nosso futuro, ele não é mais o mesmo, né? Então, antigamente era mais fácil, né? Você poderia comprar patrimônio, né? Essa questão de herança, de transferência de imóveis, né, hereditária e tal, isso tem mudado bastante. Existe de fato uma movimentação para inviabilizar a propriedade privada, de modo a garantir a hegemonia de poder aí dos mercadores do tempo, né? Agora, como né, para que então nesse cenário todo serve o metal, ao meu entender? É um meio de você preservar capital, né, riqueza, patrimônio, independente de uma denominação que dependa de um governo, seja dólar, seja euro, seja real, ou seja até essa nova moeda dos BRICS aí, que por enquanto não tem nome, né? A gente sabe que existe essa tendência de moeda digital, de controlar o modo que você transaciona, onde você transaciona, quando você transaciona e o que você transaciona. Então, assim, eu particularmente acredito que, né, pelo menos o meu propósito em relação ao metal é ter riqueza, né, que na prática é isso, né, fora de uma denominação estatal ou de uma custódia bancária, e que eu possa movimentar isso, né, de meios legais, logísticos, que envolvem uma certa, né, documentação, mas na prática é muito menos restrito do que eu querer movimentar capital, né, no sistema bancário. E eu não acredito que essa nova ordem das coisas ela vai se perpetuar, porque ela é muito totalitária, né? E aí em algum momento isso vai gerar uma revolta das pessoas, ou talvez não gerasse tanta aderência. Na prática, o poder do governo, o poder dos bancos, ele é uma coisa consentida, né? Você dá a sua concessão a eles para que eles definam, eu preciso de crédito, eu preciso ter um bom relacionamento no banco, eu não posso dever impostos, eu quero ser um cidadão exemplar e por aí vai, né? Mas conforme a gente, né, vai percebendo, no caso do Brasil aqui, onde as instituições se tornaram tão corruptas e declaradamente contra o cidadão, que não demora muito para que as pessoas se cansem. Mas, né, elas ainda dependem, né, do sistema bancário, e o sistema bancário é controlado e regulamentado pelo governo, ou talvez o sistema bancário impõe as suas regras ao governo, né, de modo que melhor convier a eles, e você tem que usar aquilo ali para, né, para sobreviver. O metal ele acaba sendo vamos dizer assim, uma saída neutra, né, e livre. E aí eu reitero aquela minha posição em relação às criptomoedas. Por mais que, né, a criptomoeda, vamos falar Bitcoin, né, porque tem uma criptografia fantástica, não sei o quê. Ok, mas você não controla a produção do hardware, você não sabe exatamente se tem um backdoor ali ou não, que um dia pode ser utilizado. Você tem que confiar no fabricante. Você necessita de uma ordem social relativamente alta para que as pessoas não passem a depredar a infraestrutura de eletricidade e internet, né? E por mais que ainda você tenha um gerador, um painel solar, você vai ter que ter capacidade de defender essa estrutura. Obviamente que com os metais preciosos não é muito diferente, né, ter essa capacidade de proteção.
Todavia, ele é discreto. Então, você não precisa de energia elétrica para movimentar o metal. Talvez você precise de gasolina, né? Precise de diesel, precise de tempo, né? Mas isso aí são coisas que são mais contornáveis, né? Na pior das hipóteses, você vai ter uma bicicleta, um cavalo ou a própria sola do teu sapato, né? Colocando aqui um cenário bem mais catastrófico, né? E na verdade, esse cenário catastrófico, a prata, que nem uns tempos atrás, teve esse tweet do Robert Kiyosaki, que a prata poderia ir para $60.000 a onça, né? Geram duas perguntas, né? Qual o poder de compra desses $60.000? E qual que é o estado civilizacional do mundo para que a prata seja, né, tão valorizada assim? Eu acredito que isso pode ocorrer, né? Mas como muita gente fala, reze para que esse dia não aconteça, porque o dia que isso acontecer, a sociedade já entrou em colapso, né? Então, assim, eu não gosto de falar muito desse cenário doom and gloom, né? Cenário pessimista pra cacete e tal, mas ao mesmo tempo, olhando o estado das coisas, vendo as notícias, vendo como as pessoas assim estão bestializadas, estão ignorantes, estão vivendo como animais, né? Pensando apenas no momento e não se preparando para o futuro. É óbvio que a curra, né, vai acontecer, né? E eu vejo o metal como um meio de você não expor a tua família, você mesmo, a esse tipo de situação, né? Você está com o teu poder financeiro preservado e longe, né, do controle dessas entidades ilegítimas e abusivas, né? Enfim, nós estamos vendo um colapso da ordem, né? Vamos tentar olhar no cenário macro, né? Como que um novo conflito global pode afetar a ordem das coisas. Seja porque daí toda a questão financeira muda, né? As pessoas acabam tendo seus negócios falidos, fechados, não conseguem pagar, bancos quebram, há uma possibilidade de impressão de dinheiro, porque daí a moeda não é mais vinculada a um padrão ouro, padrão prata, etc., né? Gera-se uma guerra para imprimir dinheiro. A relação comercial entre países pode mudar, então às vezes você tem necessidade de um insumo, como é o caso de fertilizantes no Brasil, que pode não vir mais. O preço do combustível se torna abusivo, né? E as pessoas resolvem não plantar mais. Basta você sair aí, né? Ir para a zona rural, começar a conversar com o agricultor e ver o que ele vai te contar, né? Eu acho que 3, 4 anos, muitos não vão querer plantar mais, especialmente aqueles que não têm dívida, né? Porque daí o agricultor vai lá e pega empréstimo, compra caminhonete, compra trator, e daí fica devendo para o banco e tem que plantar para tentar pagar a dívida no banco, né? Então, assim, todo esse sistema complexo que permite essa nossa vida moderna, ele está ruindo, né? O que vai acontecer depois, eu não sei, né? Mas o que eu entendo, a minha percepção é que, tendo uma parte do meu patrimônio em metal precioso, eu vou minimizar muito o risco de perder tudo, né? Pode perder alguma coisa que você vai ter no banco, eventualmente alguma propriedade que você tem, que está num prédio e o prédio foi invadido, coisas do gênero, né? Algum carro que você tenha que o governo não permita mais ele rodar por causa dessa falácia de CO2 aí, né? Ok, né? Mas metal precioso, o conceito de metal precioso é pela escassez dele, né? E o caso da prata é muito mais especial, né? Reiterando aquela informação, para cada grama de ouro que sai da terra, sai 8 gramas de prata. Então, uma razão para 8 na produção mineral. E essa discrepância de 1 para 80 no preço de bolsa já daria, né, uma possibilidade de ganho, se o cara está procurando ganho, né? E além disso, né, a demanda pela prata, a produção mineral ela não atende toda a demanda de prata. Então, 20% da demanda de prata ainda vem da reciclagem, do que se consegue reciclar, porque ainda com certeza vai muito metal para lixão, né? Ou fica guardado na gaveta das pessoas, esquecido, porque as pessoas não sabem que tem valor, né? Então, eu não consigo ver nenhum outro cenário tão favorável, né, para a prata, né, do que esse que a gente tem hoje. Obviamente que não vai ser assim, você vai acordar em um dia e, né, vai ver fumaça e chamas e pessoas correndo na rua, zumbis, etc, né?
mas a gente vive sim uma deterioração lenta do nosso padrão de vida, nossa qualidade de vida, das nossas liberdades, né? E isso eu acho que seria muito mais fácil, né, se o psicológico das pessoas se atentasse e dissesse: eu não vou legitimar isso, né? Mas aí, como nós vivemos num sistema onde pessoas sem discernimento, elas decidem pela tua vida, e as pessoas que têm o controle, elas influenciam as decisões dessas pessoas que não têm discernimento, acaba sendo inevitável, né? É um cenário um pouco, não é agradável de se falar isso, mas essa é a realidade. Eu agradeço a tua atenção. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Compartilhe, né, esse áudio. Se você deseja adquirir prata, conte comigo. Eu te garanto que eu vou atender você de uma maneira incomparável aqui no Brasil. Baseando nesses 4 anos que eu estou nesse mercado, ninguém aqui no Brasil consegue fazer, né, essa comercialização de prata e também recompra dos clientes, né, da maneira que a Argentum trabalha, né? Então era isso. Obrigado e até breve. Tchau, tchau.